Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue e único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre, perdoando, lavando e redimindo-nos de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso nós cremos na eterna salvação, crendo que salvo uma vez é salvo para sempre. Desde já quero aqui, mais uma vez e sempre, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que me concede Ele mesmo, como seu príncipe por Ele constituído, para o anunciar. E desde já também quero agradecer a Deus pelos que estão inscritos no canal. E não deixe de dar os likes, é muito importante. E se possível, faça comentários de acordo com o que Deus está falando, assim comentando, glorificando a Deus e glorificando a sua palavra. E aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam também no canal, deixando seu like, fazendo comentários, glorificando a Deus a respeito do que Deus está revelando aos seus corações. E compartilhe o vídeo para que a palavra corra e seja glorificada, como quer o Senhor, como está sendo entre nós, e para a glória de Deus. Então, desde já, quero dar início ao tema, das doutrinas, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abunda em todas as áreas da vida do verdadeiro cristão, convertido pelo Espírito Santo, chamado, vocacionado, eleito desde antes da fundação do mundo. Vamos caminhar em vários vídeos para falar acerca da sã doutrina, como aplicar e como desfrutar do poder da sã doutrina. Poder este que é por Deus designado a todos os que creem, todos, especialmente os remanescentes da graça de Deus. Ok? Então, queremos dar início a este tema, já depois que demos aí uma pausa, porque não esgotou, disse, completei o tema a respeito do reinado de Cristo, seu reinado de 1000 anos, os que com carne e sangue herdam o reino de Cristo. Carne e sangue não herda o reino de Deus, porque o reino de Deus nós viveremos com o corpo glorificado, mas o reinado de Cristo aqui vivemos com carne e sangue, debaixo da grande promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. A palavra diz, de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Então, o reinado de Cristo é para o tempo da dispensação, da sua primeira vinda até a sua segunda vinda, que é chamado o reinado de 1000 anos, e reina com ele todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, ela começa ali a partir de Efésios capítulo 2, 1, quando Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em delito de pecados. Depois ele vai dizer no mesmo capítulo, capítulo 2, versículo 6, que diz, e juntamente com ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. É desta ressurreição que ali fala o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5 em diante, quando diz, bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Estes reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, ali é revelado
que o reino de Cristo está manifestado desde Mateus 28, 18, quando ele diz, quando ele apareceu aos seus discípulos, ele revela: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa o início do reinado de Cristo, os 1000 anos que a teologia pós-reforma enferma tenta realmente falar ou ensinar às pessoas que este milênio se dará após ao arrebatamento, como se houvesse 2 arrebatamentos, porque eles têm em mente, por causa da enfermidade do livre-arbítrio, por causa das mensagens que Paulo chamou Evangelho segundo o homem, doutrinas de homem, o próprio Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se nós acreditássemos desta forma, o que estaria Cristo fazendo? Lembra na morte de Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, né? Estava sendo apedrejado, Deus permitiu para que eu e você cresce, que nós viéssemos a crer na sua palavra, na manifestação desse reinado, quando ele permite que Estevão olhasse para o céu enquanto estava sendo apedrejado e viu o céu aberto e Jesus estava em pé, ou seja, atento a tudo que estaria acontecendo a partir do seu reinado, diz a palavra. Então, o reinado de Cristo está manifestado. E esta palavra, ele anunciou ainda estando antes da cruz, que este reinado era um reinado que estaria invisível para o mundo, mas visível para a igreja. E ele assegura qual é a forma de nós vermos e vivermos a manifestação deste reino, diga a palavra. A palavra segura que está limitado este reino, a manifestação dele, àqueles que guardam os seus mandamentos. E a palavra nos revela que os mandamentos ali falado por eles se referia à sã doutrina pregada pelos teus apóstolos, e principalmente o apóstolo São Paulo, o pregador aos judeus, a reis e principalmente aos gentios, o principal ministro deste evangelho, desta palavra que ele, em João capítulo 14, versículo 20 em diante, afirmou como seria a manifestação deste reinado de 1000 anos. 1000 anos não segundo a numerologia humana, mas sim um tempo que marcaria desde a sua ressurreição até a sua segunda vinda, um reinado poderoso de Cristo com a sua igreja. Quanto à igreja, as promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó se manifestando pela fé na vida daqueles que por ele foi escolhido, predestinado a viver e viver pela fé, diga a palavra, o justo viverá pela fé. Quanto ao mundo, ele mesmo regendo as nações com varas de ferro. A palavra diz no livro de João que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que permanece rebelde contra o Pai, contra Deus, a ira de Deus permanece sobre estes. Romanos capítulo 1, 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, o reinado de Cristo, com graça, com bondade, com misericórdia, com promessas, está manifestado à sua igreja, principalmente a igreja que detém a sã doutrina, que ama a sã doutrina e principalmente por Deus o entendimento revelado pelo seu Espírito através das 14 epístolas de Paulo.
que nos dá o entendimento de toda a Escritura, pelo Espírito, desde de Gênesis a Apocalipse, onde muitos, né, até diz aprender teologia. A teologia, a verdadeira teologia, não se aprende, se pratica. A vida cristã que refere Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo dentro, não Cristo Emanuel, não Cristo no exterior, mas Cristo no interior, dentro do seu templo do Espírito Santo que somos nós. Ele é o Espírito, assim diz a palavra, foi revelada a Paulo que o Senhor é o Espírito. Então, vamos lá em João, capítulo 14, versículo 20. Diz assim, naquele dia, ou seja, quando nós recebemos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, somos selados com o Santo Espírito da promessa. A partir deste dia, diz a palavra aqui, naquele dia vós conhecereis. E eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, no último tema, falei que Deus não está revelado ao mundo, como muitos pensam que pode transformar o mundo que ele mesmo, pela sua cruz, decretou o julgamento e a condenação deste mundo, diz a palavra. O mundo de ímpios, na manifestação do reinado de Cristo, já se encontra condenado, porque a palavra diz que só creem os que por ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Não vai crer nele por livre-arbítrio, não vai rejeitar, nenhum eleito vai rejeitar ele, não pode. Porque a palavra dele mesmo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a palavra em Romanos capítulo 10, 8 assegura. E esta palavra, ela já vem com o eleito. A palavra diz, Paulo, né, em Romanos 10, 8, o que se diz? A palavra está perto de ti, isto é, na sua boca e no seu coração. E creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é salvo, esta pessoa é salva. E só crê, diz a palavra, eleitos. Não crê por livre-arbítrio, não crê por ameaça, não crê por isso. A Bíblia diz que existe um tempo pré-estabelecido por Deus do dia da salvação de cada um daqueles que aqui, como eleitos, chegam segundo os propósitos de Deus para cumprir aqui a missão de mostrar a riqueza da sua glória. Mas devido também o tempo que se aproxima do fim, também foi profetizado pelo próprio Cristo e pelos apóstolos que haveria um tempo que uma parte da igreja passaria por apostasia, por enganos. E muitos querem ignorar estas verdades, achando que o engano é algo que as pessoas aceitam voluntariamente. Não, então não seria engano. Quem quer ser enganado? Ninguém quer ser enganado. A palavra diz que estes também por Deus foram destinados a apostatar da fé. Apostatar da fé, não perder a salvação. Então, eles fazem confusão por causa do livre-arbítrio, que o homem tem o poder de decidir se quer ir para o céu ou para o inferno. Então, quando os verdadeiros cristãos eleitos confessam, né, a palavra diz, recebe o Senhor como seu Salvador, há possibilidade, por soberania de Deus, de eles apostatarem da fé, não perder a salvação. O verdadeiro apóstata, diz a palavra, apostasia cristã, é virar as costas para Deus, é deixar a sã doutrina, é deixar o reto caminho, diz lá a palavra, para a gente entender melhor a respeito do que significa apostasia cristã, é o livro de Juízes. A palavra diz que quando o juiz vivia,
O povo temia ao Senhor, manifestando ali o que? A obediência à sã doutrina. Uma vez que o juiz morria, o povo fazia o que era mal, diz a palavra. Então, mostrando ali que a ausência da sã doutrina faz com que as pessoas não vivam uma vida agradável ao Senhor. Muitos estão submetidos a homens, a doutrinas, a costumes, tradições, mas não a Cristo. O nome disto é apostasia. E a palavra assegurou pelo próprio Cristo que muitos teriam sido enganados. Ele não diz em Mateus 24 que era impossível o eleito ser enganado. A palavra diz que, se possível, enganaria o eleito. Ali anunciando o que foi por Paulo, mais tarde revelado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz que o Espírito, com letra grande, expressamente afirmou e afirma, está escrito, né, que nos últimos tempos alguns, viu, não todos, apostatariam da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Diz aqui a palavra do Senhor. Alguns, não todos. Aí dando a nós a entender esta palavra tão difícil, né, de compreensão por causa de muitas, várias, estranhas doutrinas pregadas, porque é elas que estão as portas para o cumprimento da apostasia, que é difícil de entender que existe aqui a manifestação de uma igreja com duas manifestações, a apóstata e a remanescente, que se mantém por Deus firme na sã doutrina. Ok? Então, aqui ele diz que, aí, quando ele diz que eu me manifestarei a ele, eu me manifestarei a ele. Aí vem Judas, não o traidor. No versículo 22, diz-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo. E a resposta vem de novo. No versículo 21, aparece de novo no versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Assegurando que este amor verdadeiro do cristão por Deus só é capaz, diz 1 de João, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Mesmo os cristãos apostatados da fé, eles amam a Deus. Todo cristão, vou usar a expressão que eles usam, desviados das igrejas, desviados das doutrinas várias e estranhas, mas nunca desviados de Cristo, porque o próprio Cristo diz que nenhum se perderá. A palavra e a expiação do sacrifício de Cristo, quando o anjo que revelou a Maria disse: e ele salvará o seu povo. E a palavra assegura que todos chegarão a este arrependimento. Todos. Paulo fala a plenitude dos gentios. Todos. Nenhum se perderá. Então, as falsas doutrinas, né, enfermas, pós-reforma, por causa do livre-arbítrio e por achar que o homem tem a capacidade de aceitar ou rejeitar a Cristo, tem a capacidade de ir a Deus. Não, não vai. A palavra diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. A palavra diz em Efésios 2:1: estando vós mortos, delitos e pecado, ele vos deu vida. E juntamente com Cristo, 2:6 de Efésios, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Ok? Então, diz que
esta manifestação se resume à sã doutrina. No versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Para quem não conhece a sã doutrina dos apóstolos, principalmente as 14 epístolas de Paulo, que é difícil de entender, de Pedro, que os ignorantes no que diz respeito, não saber ler, não ter formação acadêmica, ignorante no que diz respeito à falta de revelação do Espírito, ou seja, a revelação dada por Deus em Efésios 1:16 e diante, que diz: iluminado os olhos do coração para compreender uns com os outros, compreender qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da herança que tem no meio dos santos. Esta ignorância, que eles têm realmente de não entender a sã doutrina, introduz aí uma salvação frágil, uma salvação que dependeu do homem, uma salvação que depende do homem, confundindo as palavras que estão na Bíblia, quando a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas preciso entender que a salvação não é por perseverança, é por eleição. Ali está Cristo falando: os que perseverarem na sã doutrina escaparão das coisas que estão acontecendo desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, que é chamada de tribulação, e haverá uma grande tribulação. A palavra fala: os cristãos, os que perseverarem na sã doutrina, guardando aqui os seus mandamentos, eles escaparão de situações. Não está falando aqui de guardar os mandamentos como foi dado por intermédio de Moisés aos judeus. Limitadamente foi dado aos judeus em pedras. Agora se refere a uma nova aliança. Aliança esta que os mandamentos de Deus, a lei moral, o caráter de Deus estaria em nossa mente, em nossos corações. Assim disse o Senhor em Jeremias, pré-anunciando este novo concerto, esta nova aliança que se daria após o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nova aliança. Aliança esta no Espírito, não mais na letra ou na pedra, mas no Espírito e no coração, diga a palavra aqui em Jeremias capítulo 31, nos versículos, diz aqui a palavra, diga a palavra no versículo 27, ok? Diga assim, Jeremias 31, 27, eis que vem dias, diz o Gistel, diz o fulano, diz o cigrano, diz o teólogo, diz não, diz o Senhor, diz a palavra, diz aqui a palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como a semente de homens e de animais. Que Pai está semeando, diga a palavra, semeando sua semente, a boa semente. Lembra que a palavra diz que a parábola do joio e do trigo. Quem é a boa semente? Os filhos do reino são os eleitos de Deus. Quem é o joio? Os filhos do maligno. Quem semeia? O Senhor mesmo. Tudo é por ele, diz a palavra, diz que todas as coisas ele criou. E tudo. E sem ele nada existe e nada subsiste. Então, diz assim, no versículo 31, chamando aqui a nós ao entendimento daqueles que têm os meus mandamentos. Esse é o tema, a sã doutrina, aqueles que guardam os meus mandamentos, a sã doutrina. Eis aí, vem dias, 31, de Jeremias 31, 31.
Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração a escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Então, esta quando ele diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E este mandamento, ele é vivido e sustentado pela fé. Pela fé, pela fé. Né? Diga a palavra aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 3, no versículo 31, quando muitos, né, não entendia ainda o que significava aquela palavra de Jesus ali, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? E como serão guardados? Qual será o modo de viver? Como os judeus? Não. Agora na dispensação da fé, o dom da fé, a fé que é do eleito, a promessa feita em Abacuque. Eis que vem os dias, né, diz a palavra, eis que o meu justo viverá pela fé. Então, a palavra vai dizer assim: anulamos, pois, a lei pela fé. Vamos lá? Anulamos? O que é a lei de Deus? A lei é o caráter, é a moral de Deus, é a santidade de Deus, que os judeus não puderam praticar ou viver porque ainda o preço não tinha sido pago e que o Senhor não habitava ainda pelo seu Espírito, até que fosse feita a expiação, e a partir de então a lei não estaria mais gravada em pedras, e sim no coração, como já acabamos de ver, e na mente, lá em Jeremias 31. Aí, não entendendo, eles perguntaram: anulamos, pois, a lei pela fé, Paulo? Aí Paulo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque a lei agora está aqui, ó, na mente e no coração, diz o Senhor. A lei moral, o caráter de Deus. A palavra que diz ser santo como eu sou santo. E esta palavra que nós acabamos de ver lá, né? Vamos ver aqui ainda em Romanos capítulo 1, 16, o que significa aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tá? Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus que revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esta palavra, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem, porque ele deu, esta palavra, através do seu Espírito, através da nova vida, né? A vida do qual nós somos, que nós revivemos através de Cristo. Adão nos matou, Cristo nos reviveu, nos deu vida na sua ressurreição. Né? Falei aqui de Efésios 2:1, mas diz que assim como Adão nos matou, Cristo nos deu vida. E esta vida aqui no Espírito. E aí nós andamos no Espírito, e andar no Espírito satisfaz toda a vontade de Deus, porque a palavra, quando Jesus, né, batizado ali por João, o céu se abriu e disse: este é o meu filho, em quem me comprazo. Então, onde está Cristo? Através do seu Espírito está em nós. E com ele está o quê? Todo o cumprimento da lei. Então,
Não é verdade que a vida pela fé, como perguntaram a Paulo, anulamos a lei? Paulo diz, não, confirmamos a lei. Não mais a lei cerimoniais, não a lei de sacrifícios pelos pecados, porque já foi feito um único sacrifício por todos os pecados. Não a lei cerimoniais mais, agora uma lei onde os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade, praticando a justiça do Evangelho que acabamos de ler. Estes mandamentos é o Evangelho, diz a palavra. É o Evangelho revelado aos apóstolos e principalmente a Paulo. É chamado de esta doutrina. E este Evangelho, ele introduz a salvação eterna e a salvação de situações ou das coisas que estão se manifestando desde da ressurreição de Cristo. A Bíblia chama de tribulações e haverá uma grande tribulação. Então, este guardar os mandamentos, aqui dito pelo Senhor em João 14, que é o texto básico dos temas que iremos aí permear, mostrar aonde e como vivemos a nossa vida cristã. Não existe vida dupla, existe uma vida cristã, ou seja, Paulo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Todo cristão, em todos os lugares habitados desta terra, mediante um só evangelho, é muito importante também dizer isso, que não existe dois evangelhos ou mais de dois. O que se pregam aí fora são falsos evangelhos, porque estão muito limitados à capacidade humana, não pelo poder do Espírito. O que Israel buscava segundo a carne não alcançou, mas a eleição, diz a palavra, o alcançou e vive o tempo aqui que Deus nos deu, nessa dispensação do reinado de Cristo, carne e sangue, desfrutando das suas promessas e assegurados da vida eterna. Não haverá um arrebatamento para uma igreja ficar 1000 anos lá em cima com Deus, enquanto aqui embaixo os que não creram ainda, os que se desviaram, tenham uma chance. Salvação não é por chance, meu irmão. A salvação é por eleição soberana de Deus sobre aqueles que Ele mesmo conheceu antes da fundação do mundo e os escolheu antes da fundação do mundo e escreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Estes, diz a palavra, todos serão achados no livro da vida que fala lá, Apocalipse, e jamais serão lançados no lago de enxofre, ou seja, no inferno. Não existe isso, porque Cristo é Salvador, e Salvador total, completo, e até hoje, para que nós tenhamos esse descanso a respeito da nossa salvação, guardando os seus mandamentos, ele também é sumo sacerdote que intercede pelas nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 em diante. Ele vive para interceder por nós, assegurando aí a nossa salvação eterna. E a palavra que Paulo fala a Timóteo, assegurando que, ainda que estejamos infiéis, ele permanece fiel. Com tudo o que Davi fez, Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. O Salmo 89 diz que dele jamais Deus retirou a sua bondade, a sua misericórdia, pois ele não podia ser falso a Davi, como também não pode ele ser falso aos eleitos, aos escolhidos. Estamos aqui dentro de uma dispensação. É preciso pedir a Deus o entendimento da igreja apóstata e da igreja que reina pelo remanescente da doutrina da graça de Deus. É preciso entender isto. Se não entender, vai continuar
Aí, realmente, acreditando em livre-arbítrio, acreditando que o cristão pode perder a salvação, acreditando que a apostasia é algo voluntário, não é. A apostasia também é um ato soberano de Deus para que se cumpra a sua palavra. E a apostasia é também a responsável para dar a base para o aparecimento do anticristo na terra, a soltura de Satanás, que está também pré-ordenado por Deus no tempo desses 1000 anos do reinado de Cristo, né? Que é 1000 anos um tempo, não é 1000 anos contado humanamente falando. É um tempo pré-estabelecido da sua ressurreição até a sua segunda vinda. E neste tempo também está pré-ordenada a soltura de Satanás, para aí sim vem o arrebatamento único, esteja estabelecido o trono do juízo de Deus, a condenação dos ímpios e a justificação dos que vão viver a vida eterna, os que estão achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Diz a palavra, não há duas ou dois arrebatamentos. A igreja remanescente que crê por Deus dado a revelação, principalmente das 14 epístolas de Paulo, que faz nos entender e dá o entendimento de toda a escritura, desde Gênesis a Apocalipse, que o evangelho da graça de Deus dada aos apóstolos e principalmente a Paulo, que é o principal ministro desse evangelho, nos faz viver esta manifestação do reinado de Cristo com completa glória, crendo na salvação eterna e aguardando, né, a volta do Senhor, não preocupado se vamos ser arrebatados, não vamos. A palavra segura que o salvo, sim, aonde quer que esteja, vai ser arrebatado, sim, para que o trono de Deus se estabeleça. Nesta manifestação, Jesus estará entregando a dispensação do reino ao Pai, né? Finda ali o reino de Cristo, e Deus estabelece o seu trono para julgar, condenar o ímpio e dar a vida eterna aos seus eleitos. A chamada ali a segunda e última ressurreição. Corpo glorificado para vivermos a vida eterna. Aqui, a primeira ressurreição, carne e sangue em Cristo, para viver e desfrutar os poderes e os benefícios deste reino. Então, guardar os mandamentos de Deus significa amar a Deus, estar nele e na sua palavra. Volto a dizer, não ignore que há uma parte da igreja por ele designada, apostasia. E quanto aos judeus endurecidos, verdadeiros judeus estão endurecidos, uma parte deles, porque judeus continua e vai continuar até a volta do Senhor, alguns se convertendo a Cristo, outros continuarão morrendo endurecidos, porque Deus o endureceu até que haja a plenitude, a entrada dos gentios. E aí, diz a palavra, então todo Israel será salvo por causa da eleição e da predestinação, e não por livre-arbítrio, e não por vontade própria, e não por decisão de homens ou de doutrinas desviadas da verdade. Então, esta manifestação de que eu me manifestarei é justamente o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 15. João capítulo 15, sim, vamos lá, o que é que diz o Senhor? Eu sou a videira verdadeira. Aqui, 15, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por onde? Pela palavra
que vos tenho falado. A palavra vai dizer no versículo 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras, meus mandamentos, né, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, estes mandamentos aqui está Cristo, a videira, Cristo, a palavra, Cristo, a verdade. Foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, santifica-os na verdade. A verdade é jejum, vigília, isso, tradição de costume, não. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os pela palavra. E a palavra é espírito, ele mesmo diz que a palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. Ele é a palavra, o verbo. Então, esta palavra que nós temos como Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. Por isso é que nós não podemos limitar esta palavra. A palavra, ela é viva, eficaz. A palavra é Cristo. Permanecer em mim e nas minhas palavras. Ele diz que eu sou a videira verdadeira. Permanecer nele, amar ele e guardar os seus mandamentos significa guardar a sã doutrina. Vamos lá? Termino com 1 Timóteo, capítulo 4, né, de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículos 6, vou ler salteado, tá? Porque estamos alimentando e preparando a nossa mente para os demais temas a respeito da sã doutrina. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O mandamento de Deus dado à igreja é a sã doutrina de Cristo, dada aos seus apóstolos e principalmente ao apóstolo Paulo. Atos diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada sobre fundamentos dos apóstolos e profetas do Senhor. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim: expondo estas coisas, a sã doutrina, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A sã doutrina, a boa doutrina. Aí vai dizer que quem está na sã doutrina tem a autoridade e o poder pelo discernimento do Espírito para isto. Mas rejeita, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e diversas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, graça, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a graça, a sã doutrina, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 15, ele manda: medita estas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tens cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ok? Estamos aí dando início a uma caminhada na sã doutrina, a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se limita
a dogmas, a costumes, a vigílias, jejuns, batismos, uma série de coisas que nada tem a ver com a sã doutrina de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E guardar os mandamentos dele é conhecer pelo teu Espírito a sã doutrina. E esta sã doutrina nos faz viver em qualquer lugar desta terra, viver e manifestar Cristo, diz a palavra. Porque ele se manifesta a nós e nós manifestamos através da justiça. Ainda que nesta prática de justiça sejamos perseguidos, como foi dito no tema anterior. Todos quantos, pois, queiram viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E os enganadores vão enganar e continuar sendo enganados. São os que mercadejam a palavra de Deus. Nesse tempo, também a palavra diz que muitos estariam pregando a Cristo, não por amor, mas por avareza, mas por interesses próprios. E muitos estão seguindo aí doutrinas várias e estranhas. Desde já, ore para que Deus possa dar continuidade através da minha vida, a vida de cada um daqueles que Ele está falando e quer continuar falando acerca desta doutrina, para que possamos ser bons ministros de Cristo, excelentes maridos, esposas, filhas, em todas as áreas, em todos os níveis das sociedades, luz do mundo e sal da terra, pois assim estaremos sempre glorificando o Senhor, permanecendo nele como a nossa videira verdadeira, e as suas palavras, que é os seus mandamentos, permanecendo em nós, e nós dando frutos. E tudo que nós, segundo a sua vontade, pedimos a Ele, Ele nos dará, confirmando em nós que somos a Ele agradáveis. Quanto mais, amados, eleitos e eleitas, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, e para que Deus continue dando a mim esta ousadia, intrepidez, para que eu, através do seu Espírito, como seu príncipe, possa o revelar e também viver estas verdades inabaláveis, que nos salvam e salva também os nossos ouvintes, perseverando na doutrina, salvando a nós mesmos e aos nossos ouvintes, salvando de situações, porque a nossa salvação eterna em Cristo já está confirmada e garantida. Mas quanto a viver livre dos homens perversos e maus, das falsas doutrinas, do engano, da maldade, da iniquidade, deste mundo que jaz no maligno, é preciso guardar, cuidar de si mesmo, da doutrina, perseverar nesses deveres, porque fazendo assim, segundo a palavra que acabamos de ler, salvaremos a nós e aos nossos ouvintes. Quanto ao mais, amados irmãos e irmãs, graça e paz.